Pessoal que me acompanha aí no Twitter provavelmente já deve saber que eu gosto muito de Recreators, foi um anime que me cativou bastante, e ontem, 3 anos depois, eu decidi reassistir o anime. E com isso eu tinha dois objetivos: reassistir uma série que eu gosto muito e reavaliar o anime. E agora que eu terminei, eu posso dizer que eu continuei bastante cativado com as qualidades da série. A minha opinião sobre isso não mudou nem um pouquinho. E mais do que isso, eu gostei muito mais do que na primeira vez. Claro, agora mais velho, consegui ver coisas que o meu eu de 3 anos atrás não veria. E isso consequentemente subiu a minha nota, de 9 para 10. Inclusive ele foi pro meu top 5 animes. E eu fiquei bastante abismado com isso. Já fazia um bom tempo desde que eu tinha dado meu último 10. Que foi no início desse ano ainda, com Sora Yori. Então eu decidi fazer esse vídeo bem espontâneo e descompromissado, só pra falar minha opinião sobre o anime. E como eu vou falar de alguns acontecimentos específicos, fica aí o aviso de spoiler. Pra começar, depois que eu terminei de reassistir, eu fui em alguns fóruns do My Anime List falar sobre o anime. Falar não, tá? Eu ainda tava tão incrédulo com quando bom tinha sido a minha experiência com o anime que eu só fiquei endeusando muito. Mas isso aí a gente esquece. Eu vi bastante gente fazendo comparações dizendo que Recreators é uma cópia do conceito da franquia Fate, porque são personagens bem excêntricos de múltiplas origens que ficam lutando entre si. Mas sério, não consegui entender esse pessoal. O anime apenas pegou esse conceito como base e escreveu algo totalmente diferente por cima, e que ao meu ver ficou bastante superior. Além dos personagens, que eu considero a parte mais importante do anime, visto que é uma obra de character driven, um ponto tão importante quanto isso é a estrutura da narrativa. O ritmo do anime é tão bom, ele literalmente não perde tempo. Todo episódio sempre está acontecendo alguma coisa e cada episódio existe por um motivo. Sim, até mesmo aquele episódio das termas lá que por algum motivo eu vejo muita gente desgostando. E quase todas as cenas têm algo para agregar. Seja trazendo novas informações, desenvolvendo aquele monte de personagem, reforçar algo que a gente já sabe, ou até desenvolver tudo isso através de um novo método ou situação. Um bom exemplo disso são os acontecimentos do episódio 9 e 10, se eu não me engano. Quando tu olha pela primeira vez, eles parecem sim ser bem avulsos dentro da história. Mas quando tu olha com mais atenção, você nota que esses episódios foram perfeitos para impulsionar o arco de desenvolvimento da Alicéria lá. Eles pegam logo depois que a Mamika morre e a Magani faz aquele jogo de palavras com o último desejo da Mamika, que era falar que a Altair era a verdadeira vilã do anime. Inclusive, isso foi uma sacada genial que o autor fez. Quando a gente bate o olho na proposta, a gente pensa que os vilões do anime seriam aqueles que já eram vilões nas suas respectivas histórias. Mas não, Recreators foi muito além. O verdadeiro vilão da história é um personagem que originalmente não tinha propósito nenhum, enquanto a Magani, que é originalmente uma vilã, se transforma em um coringa. O que, sinceramente, eu achei bem melhor. Eu realmente não consigo visualizar a Magani sendo uma vilã. Claro, ela tem toda aquela pegada de personagem desgraçado, mas... a Altair combinou muito mais. E eu adoro como todos os personagens são muito vivos e bem desenvolvidos, ao contrário do que se ouve aí sobre o anime. Sério, eu não sei como vocês conseguem olhar pra Altair, pro Blitz e dizer que eles são personagens banais e rasos. Até o Sota, que ao meu ver tem aquele fio de protagonista genérico, é bem trabalhado e desenvolvido. Todas as nuances que o personagem tem, a treta interna que ele tem por causa da Setsuna. Logo nos primeiros episódios a gente já vê isso, quando ele e a Altair se dão de cara um com o outro e os dois reagem a isso. Ou quando a pauta da conversa é a Altair e o Sota fica de cabeça baixa e não participa ativamente das conversas. Ou quando ele chama a Meteora pra conversar, mas não consegue falar de jeito nenhum que ele conhece a Altair. E pra quem ainda não tinha entendido essas nuances, é comentado da boca dele lá no finalzinho do episódio 11. Os dois eram muito próximos, mas conforme a Setsuna foi ficando mais conhecida com seus desenhos, o Sota se afastava dela, e quando ela foi acusada injustamente de plagiar, ele só ficou calado e não fez nada pra ajudar. Aí ele fala que lá no fundo ele ficava feliz por ela ter se matado, já que ele tinha muita inveja da Setsuna. E depois que esse episódio acabou, eu fiquei com um aperto no coração gigantesco. O anime também aborda as motivações e a ética de trabalho dos diferentes artistas lá. Desde aqueles que fazem apenas para ganhar a vida, até aqueles que veem no ato de elaborar uma história uma nova forma de se expressar. E dito isso, eu gostaria de falar o quão eu acho incrível a reação das criações quando elas ficam frente a frente com o seu criador e percebem que não são nada além de entretenimento para os outros. Como eu já falei em algum momento aí desse vídeo, os personagens eles são bem vivos e transmitem muito bem seus sentimentos. Então é óbvio que quando as cenas que exigem desse trabalho de personagem acontecem, exatamente a hora que eles brilham. Um bom exemplo disso é a Mamika. Ela vem de um desenho infantil, onde a moralidade é bem definida, sabe? Os vilões são facilmente reconhecíveis, as pessoas que não ficam do lado da justiça de imediato só precisam do famoso discurso no jutsu para perceberem que estão erradas, e a violência não tem sangue. Então pra ela é um choque gigantesco quando ela percebe que os seus poderes podem fazer ferimentos sérios nas pessoas, ou quando o discurso no jutsu dela não funciona. Ela fica muito em choque. E isso faz com que ela comece a duvidar sobre quem realmente são as pessoas boas ali. Então, surpreendentemente, ela vai atrás do Sota. Ela até chama ele pra tomar um cafezinho e tal.
E eu gosto muito de como, enquanto o Sota fala sobre a Altair pra Mamika, as outras criações se juntam e o criador do canon ia estar lá explicando a origem dela. E as cenas dos dois se explicando ficam se contrapondo. E depois disso ela tem aquela última conversa com a Alicéria falando sobre o mundo dos deuses e dos criadores, gerando mais motivação ainda pra ela enfrentar a Altair. E cara, aquele Magic Splash Flare doeu na alma, cara. E agora que eu toquei no assunto, eu acho bem legal ver a relação que a Mamika e a Alicéria tinham. Enquanto uma era super ingênua, a outra era mais teimosa e idealista. Elas discutiam bastante sobre os seus próprios ideais. Não chegam a nenhum acordo, mas as duas se respeitam e se preocupam bastante uma com a outra. Isso é muito bonitinho. E é esse vínculo que faz com que a Alicéria mude um pouquinho as ideias dela sobre o seu criador. Tá certo que quem mais fez isso foi o Sota, mas se não fosse a convivência com a Mamika, ela com certeza ia ser bem mais mente fechada. E parando pra pensar, a Alicéria é uma personagem muito boa, né? Ela era bem rígida quanto aos seus ideais e odiava que o seu criador tivesse feito uma história tão aterrorizante. Mas depois daquele discurso do Sota sobre como as figuras como ela são amadas e inspiradoras para as pessoas, a Alicéria começa a perceber o quão errada ela estava. E eu sinto que tanto a Mamika quanto a Alicéria ajudam a colocar em perspectiva uma das ideias mais geniais aplicadas na obra. Parece que o autor propositalmente construiu personagens quase que unidimensionais, porque no contexto eles vêm de histórias que não são tão bem elaboradas ou detalhadas. Ah tá, a Celeste e a Meteora até passam, mas tipo a Mamika e a Alicéria eram personagens bem rasas, criadas apenas para serem boas. Elas não têm uma compreensão complexa sobre o que é certo ou errado, então elas acabam sendo facilmente manipuladas. E é bem o que acontece. O único que realmente sabia de tudo ali desde o começo e mesmo assim continuou fazendo merda, tirando a Altair, que foi quem fez isso, foi o Blitz, que é outro personagem muito bom. E agora, passando mais pra segunda metade, que foi onde o anime começou a ir numa crescente absurda, logo de cara nos é apresentado de forma mais explicada o conceito que gira toda a trama, que é a aceitação do público. Isso é muito bem explorado. Depois que o pessoal do bem não consegue tancar a Altair, lá mais pro início do anime, a Meteora propõe que os criadores façam alterações nas descrições dos personagens. E eles fazem isso, mas à primeira vista não funciona. E quanto mais os episódios vão se passando, eles vão teorizando que as criações que apareceram naquele mundo são as mais famosas de suas respectivas obras. Então se eles quiserem mudar alguma coisa, eles precisam da aceitação do público primeiro. E quando eles testam, isso realmente funciona. E é baseado nesse conceito que eles montam aquele plano gigantesco para derrotar Altair. Eles fazem um crossover com todas as obras originais das criações e que seria capaz de obter a aceitação do público, ao ponto de que eles conseguiam atrair e prender a Altair na chamada gaiola de pássaros. E agora eu quero tomar um tempinho para falar sobre o quão a Altair é overpower as fuck. Como a Setsuna criou ela sem especificar muita coisa e só postou na internet, a Altair acabou ganhando um monte de fanfics onde o pessoal criava todo tipo de poder para ela. E eles facilmente conseguiam a aceitação do público. E isso acabou tornando ela muito forte. O Holopsicon dela é absurdo. Ela literalmente consegue manipular o tecido da ficção. E pra quem não entendeu, ela consegue manipular histórias. Só. Cara, isso é muito forte. Aí eles vão lá, executam um plano, fazendo aquele festival gigantesco, e eles até conseguem bater na Altair. Eles até usam um pouco do discurso no jutsu, mas como isso não é Naruto, é claro que não funcionou. Altair vira o jogo e começa a tirar uns poderes que ninguém tinha conhecimento. Inclusive, eu vi bastante gente reclamando disso, mas pelo amor de Deus, né? A essa altura eu não preciso mais explicar o porquê dessas pessoas estarem erradas. Mas aí os criadores usam de algo que a Altair não esperava. Eles introduzem a Sirius, que era uma personagem exclusiva daquela história. Aí ela vai lá e sola a Altair e consegue absorver ela. Aí, yay, final feliz? Claro que não. A Altair consegue escapar por muito pouco e troca de existência com a Sirius. E cara, só nessa luta já foram 3 plot twists gigantescos. E como se não bastasse só isso, os criadores ainda utilizam um último recurso, que era a personagem da Setsuna e o cenário da morte dela que o Sota tinha criado há um tempo atrás. E com isso acontece aquele episódio 21 que é simplesmente perfeito. A Altair se encontra com a sua criadora e a gente finalmente consegue ver a verdadeira essência da personagem. Ela perdendo aquela postura de alguém forte e sendo alguém mais afável. Cara, aquela cena da Altair entregando os óculos pra Setsuna, quase no finalzinho do episódio, foi de partir o coração. Ela dizendo que queria mostrar a Altair pra pessoa que tinha entregado os óculos pra ela, e o Sota vendo aquilo começa a chorar e falar tudo o que ele sempre quis falar pra Setsuna, mas nunca pôde. E me escorreu uma lágrima. E aí, por último, temos aquele episódio final onde a gente vê todo mundo se divertindo uma última vez até chegar a hora de voltarem às suas respectivas histórias. E eu fiquei muito mal vendo aquilo. A hora de dizer adeus realmente é muito dolorosa. Mas na hora da Meteora ir embora, ela diz que não consegue, já que foi ela que criou o portal. Então ela só aceita e começa a escrever uma novel. E agora pensando, o único problema que eu vi foi eles não terem mostrado o que aconteceu com a Magani. Se eu não me engano, ela até comentou que iria ficar naquele mundo, mas não mostraram nada, então eu não achei que ficou muito legal.
E uma opinião aqui que talvez muitos não concordem, mas eu gostaria bastante que fizessem algum filme ou OVA sobre as obras originais do anime. Elas facilmente podem gerar novas franquias no futuro, principalmente porque elas tiveram uma introdução muito boa no anime. Mas eu acho que isso vai ficar só em sonho mesmo. E bom, eu acho que era só isso mesmo. Não consigo pensar em mais nada pra falar. Enfim, conforme eu for reassistindo mais animes, eu vou trazendo mais opiniões pra cá. Se quiserem dar uma olhada no meu Twitter ou MyAnimeList, tá aí na tela. Então, até mais.